Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas, da IPI de Rolândia. Estamos aqui mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Você crê nisto? Muita gente coloca em dúvida, né, a palavra de Deus, a Bíblia. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. E nesta inspiração, cremos, confiamos e temos certeza. Por quê? Porque a Bíblia é um livro sobrenatural. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, são 66 livros com autores diferentes, aproximadamente 40, que escreveram em épocas e lugares diferentes, aproximadamente 1.500 anos, no país inteiro de Israel e ainda outras localidades, e mesmo assim a Bíblia não se contradiz. Não se contradiz. É algo tremendo, é maravilhoso e mais ainda, se você abrir as páginas da Bíblia atualmente e você olhar ao seu redor, você vai pensar que você está lendo um jornal dos nossos dias. É impressionante. Bom, hoje nós vamos falar a respeito do Salmo número 113. O Salmo 113, ele é bem curtinho e tem dois versículos que eu gosto e eu uso muito. São os versículos 5 e o versículo 6. Esses dois versículos, eles expressam uma verdade que às vezes a gente não se dá conta. Mas ele é maravilhoso. Ele diz assim: quem é semelhante ao nosso Deus, que habita nas alturas, mas que se inclina para ver o que vai no céu e na terra. Olha só, quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, mas que inclina-se, né, que se inclina para ver o que vai no céu e na terra. Você consegue imaginar Deus se curvando? Pois bem, esse texto diz isso. E só uma razão para que Deus faça isso. Ele não se curva para outro Deus, até porque não existe outro Deus. Ele não se curva para os homens, de jeito nenhum, muito menos para anjos ou para qualquer outra criatura. Ele se curva para ver, ou seja, ele se curva por nós. Ele não se curva para os homens, mas ele se curva pelos homens, pelos seres humanos que somos. Isso é maravilhoso, hein, querido? Às vezes você pode imaginar que há um Deus no céu, mas um Deus tão distante. Ou então esse Deus é meio que científico, sabe? Existe um Deus, ou existe uma força, existe, né, algo aí maior e mais forte. Tal, querido, não. Existe um Deus pessoal. Ele não é gente, ele é uma pessoa. Você sabe que no banco você tem pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa jurídica não é gente, mas a gente chama de pessoa porque tem personalidade. Ou seja, Deus é uma pessoa. Alguém para se conviver, alguém para estar junto. Além disso, Deus, ele tem características de pessoa, tais como alegria, tristeza, né? Ele fica triste, chateado, irado, ele ama. Essas características de pessoa, de personalidade. E essas são características transferidas a nós. Esses sentimentos não são necessariamente errados, mas eles são sentimentos que precisam ser controlados. E assim Deus faz, Ele mesmo controla isso em si, mas Ele sente e Ele também quer que nós controlemos. Mas o importante desse texto que lemos aí, queridos, quem é como o nosso Deus? Primeiro, não há. Ninguém na face da terra, no universo, em lugar nenhum você vai achar um Deus que seja semelhante ao nosso, que é o único, né? Não dá nem para comparar. Não dá para falar assim, Deus é maior. Não, ele é único. Você só pode falar, olha, essa mão é maior que essa, porque você tem duas. Não é, tá? Querido, você só pode falar que uma coisa é maior, que uma coisa é melhor, quando você compara ela com outra do seu próprio gênero, né? Ah, essa casa é melhor que aquela casa. Por quê? Você tem duas casas para comparar. Ah, esse carro é maior que aquele carro. Você tem dois para comparar. Ou os outros adjetivos de comparação. Né? Essa roupa é menor que aquela. E assim vai. Mas com Deus não tem como comparar. Quando você só tem um, você compara com o quê? Absolutamente nada. Então quem é como o nosso Deus? Ninguém na face da terra, ninguém no mar, ninguém, né, na profundeza de nada. Querido, não tem outro Deus, só um Deus. E esse é o conhecido pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Além disso, quem é como o nosso Deus? Que habita nas alturas. Isso indica que além dele ser único, ele reina absolutamente. Sim, a Bíblia diz que Deus se assenta no seu trono de glória. Ele se assenta majestosamente. É um lugar só dele. Ninguém pode ocupar esse espaço.
Sabe, eu ouvi uma coisa uma vez que isso me chamou muita atenção. Há coisas, há situações que só pertencem a Deus. Por exemplo, o juízo, julgar. A Bíblia fala, não julgueis para não ser julgados. Por quê? Porque ele é o juiz, ele também é o advogado. Mas o nosso Deus é o juiz. Quando você passa a julgar alguém, né, dessa maneira assim, que a gente faz no dia a dia, sabe o que você está fazendo? Você está meio que falando assim, Deus, dá licença um pouquinho, eu vou sentar no teu lugar para fazer aquilo que só o Senhor faz. Então quem é como o nosso Deus que assenta nas alturas, que habita nas alturas? Ele está num lugar de onde ele vê todas as coisas, sabe? Ó, imagina assim, ó, Deus está aqui, certo? E ele está vendo tudo que está aqui. Além disso, ele não vê só a questão de espaço geográfico, não. Deus também vê questões de tempo. Ele sabe o antes, ele sabe o agora, ele sabe o depois. É por isso que a gente pode confiar neste Deus. Por isso que a gente pode descansar neste Deus. Porque este é o nosso Deus, o único Deus, não há outro. Quem é como o nosso Deus? Que habita nas alturas. Mas, aí vem uma coisa muito importante, especial, que se curva para ver o que vai na terra. Agora mesmo, quando eu falo Senhor, ele para e coloca, eu imagino, né? Isso não está escrito na Bíblia não, tá? Eu imagino que quando eu diga Senhor, como filho de Deus que somos, queridos, imagina o teu filho grita alguma coisa, pai, mãe, o que você vai fazer? Você vai correr a favor dele para tentar entender o que está acontecendo. Da mesma forma é o nosso Deus. Quando você abre a boca e fala, meu Deus, não fala isso em vão. Por isso que a Bíblia fala, não fala em vão. Quando você realmente precisa e fala, meu Deus, parece que Deus se faz assim, ó, pode falar. Eu estou escutando. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, mas que se curva para ver o que vai nos céus e na terra, querido? Deus se curva não para você, mas por você. Aí é o que a Bíblia diz em Romanos 8, 28, né? Lá a palavra de Deus diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso está escrito em Romanos 8, 31. Né? Romanos 8, 28, é aquele texto famoso também que fala, todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus. Mas o Romanos 8, 31 fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, quem é esse Deus, hein? Que você precisa conhecer melhor. Um Deus que quando você fala, Senhor, ele abaixa para ver o que está acontecendo. E ele não só fica sabendo, porque até ele já sabe. Na verdade, justamente a Bíblia está colocando isso para que você entenda que Deus sabe quem você é, o que você está passando, e ele quer resolver. Então, hoje eu te convido a clamar ao Senhor. E quem que está lá à direita dele? A Bíblia diz o Senhor Jesus. Em Atos 7, o nosso querido Estevão, né, um diácono evangelista, estava pregando, mas as pessoas não gostaram da palavra de Deus e queriam apedrejá-lo. Então ele levantou os olhos, aliás, queriam não, apedrejaram até a morte. E ele olhou então para o céu e ele viu o céu aberto, o Senhor Jesus em pé, à direita de Deus Pai, o aguardando. Querido, o Senhor Deus, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai, nosso Deus, que é trino, mas é o único Deus, querido, ele está assim, a meu e a teu favor. Confia, descansa, e se precisar, clama. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus te abençoe demais da conta. Eu sou o pastor Silas aqui da IP de Rolândia. A IP de Rolândia fica na Santos Dumont, 1075. Aliás, hoje temos culto de mulheres, tá bom? Não deixa de participar. Hoje, sexta-feira, culto de mulheres às 20 horas, na rua Santos Dumont, Avenida Santos Dumont, 1075. Quer mais informações? Entre em contato com o telefone 3015 2727, tá bom? Vai lá, segue a gente nas redes sociais, vai lá e se inscreve nos canais, principalmente YouTube, que lá chama Em Frente Responde, tá bom? Vamos estar juntos todos os dias, como aqui na TV Cultura, que estamos de segunda a sexta-feira em 2 horários, 8 da manhã e também a 1h30 da tarde. Que Deus te abençoe demais e não esquece de uma coisa, eu te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por este dia. Que dia lindo que as tuas mãos fizeram. Dia, ó Deus, que nós vamos nos alegrar, nos regozijar no Senhor. Pela fé tomamos posse da tua palavra, que diz que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo.
Ó Deus, que tenhamos fé suficiente para vencer as barreiras, ó Deus, para ultrapassar todos os limites que são colocados à nossa frente. Ó Deus, que o Senhor, estando conosco, possamos, ó Deus, saber que não temeremos nada, não precisaremos ficar apavorados, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Guarda cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.